Então, nós vamos pensar todas que temos sobre o programa, mas eu espero que vocês possam levar daqui algo hoje e que eu também possa trazer alguma coisa vossa, ou seja, aprendizagens que são sempre muito importantes. E podem ir deixando aí comentários, podem apontar as vossas dúvidas, no final vamos esclarecer tudo, ok? Porque a ideia é mesmo sermos daqui, sem dúvidas. E porquê é que isto é um grupo só de mulheres? Porque nós precisamos de um espaço só para nós, onde podemos rir, brincar e fazer coisas de mulheres. E nós somos talvez aqui a obra mais importante que Deus criou. Quem não me conhece, quando eu falo de Deus, falo de algo superior a nós. Eu não sei se vocês acreditam em que existe algo superior a nós. Pronto. Eu chamo-lhe Deus, vocês podem chamar outra coisa qualquer, não tem a ver com religião, eu não sou batizada, não vou à igreja, então vejam como Deus, o universo, às vezes também lhe chamo universo, pronto, mas não que não haja aqui uma ligação com religião. Mas então Deus, quando criou, criou todas as coisas. Ele criou os animais, ele criou o céu, criou as plantas, criou o homem e no final ele criou a mulher. Estão a ver? Então, quando ele já se tinha aprimorado a fazer a criação, dizem, não sei se é verdade ou não, talvez depois venha a descobrir, que a criação dos animais foi uma tentativa de criar o ser humano que não correu bem, ok? E por isso é que existem tantos animais diferentes. Então, se ele criou tudo, incluindo o homem, e só depois criou a mulher e parou a criação nesse momento, eu acho que ele atingiu a perfeição, ok? Concordam comigo? É a mulher, este ser complexo e maravilhoso. Então, somos a obra-prima. Por outro lado, somos aquela que tem o poder e a autoridade dentro da casa, dentro da família e que muitas vezes negligenciamos isso ou damos demasiada atenção a isso, negligenciando a nossa pessoa. Então, para podermos entender o quão poderosa nós somos, nós entramos dentro de um ambiente e nós mudamos o ambiente, não é? Mediante como nós estivermos vestidas e apresentadas, nós podemos entrar numa sala e parar essa sala. Mediante estarmos bem ou mal dispostas, nós podemos mudar o ambiente dentro da nossa família, quando acordamos, até o animal de estimação consegue sentir se a dona acordou bem ou mal disposta, ok? E este é o poder que nós temos. E quando nós começamos a dar atenção a todos, a tudo, ao trabalho, à casa, à roupa dos miúdos, ou à profissão, a mil e uma coisas, e nos esquecemos de nós próprias, é normal que a dada altura esse desgaste comece a acusar em algumas áreas. Primeiro o esboço, depois a obra de arte. Pois, claro, Ana Serrano. Então, e nós, quando trazemos esta consciência de que se nós trabalharmos em nós e nós estivermos bem, nós conseguimos então desempenhar muito melhor todos os papéis que nós temos nas diferentes áreas da nossa vida. E quando eu olho para a grande parte das mulheres que eu conheço, eu vejo isto. Eu vou partilhar aqui uma apresentação convosco. Então, eu vejo isto, vejo que a maioria das mulheres sente que está presa a alguma coisa, seja a um casamento que já não faz sentido, ou seja a um emprego, seja à teoria dos filhos, porque foi mãe, não é? Está presa, não pode fazer mais nada, tem que ser a melhor mãe do mundo, tem que fazer tudo para os filhos. Já ouviram esta frase? Ai, não tenho tempo para mim, né? Quantas vezes já a usámos também? A maioria das mulheres que eu conheço tem muito pouca autoestima, tem muito pouco amor próprio. Acha que nunca é suficiente para fazer nada. Quem sou eu para fazer o que quer que seja? Não tenho as capacidades. Olha, vi aquela pessoa fala tão bem e eu nunca vou ser capaz. Então não é suficiente
magra, não é suficientemente inteligente, não é suficientemente bonita. Nunca somos suficientes porque estamos sempre a comparar-nos com alguma coisa. Não temos o dinheiro suficiente, seja para ir arranjar as unhas, seja para ir fazer massagens, seja para nos mimarmos, e acabamos por estar presas, como eu disse no início, a coisas que já não nos fazem sentido. Muitas vezes por medo de não encontrarmos nada melhor. Então sujeitamos-nos. E estamos sempre a exigir de nós. E o que eu descobri ao longo deste percurso é que isto é tudo uma grande mentira. Ok? Então é meter isto tudo no rio e deixar a água levar. Ok? Porque na verdade nós tentamos mudar tudo pela força, porque sermos demasiado exigentes, de querer chegar a tudo e ser perfeitas a fazer tudo na nossa vida, quando na verdade a nossa maior força é a nossa doçura, é a nossa capacidade de consolar e confortar, é sermos uma fortaleza para quem está à nossa volta. E isso é uma coisa que é muito característica da mulher e que nós fomos perdendo, concordam? A mulher teve de aprender, ou exigiu-se quase assumir um papel de homem que trabalha, que traz dinheiro para casa, mas depois, além disso, ainda faz tudo o resto, não é? É a super mãe, é a super carreira, é o super corpo. Essa mulher não existe. Então, só para alinhar aqui expectativas, ela não existe, ok? Só no Instagram. Quando a gente vai lá ao Instagram e vê, uau, olha aquele corpo, e está sempre bem disposta. Lá no Instagram existe, na vida real, ela não existe, é uma mulher que não existe. Então, tudo o que nos aconteceu na vida são coisas que nós precisamos ressignificar e perceber que isso são grandes mentiras. Então, hoje gostava de partilhar convosco quem é que eu sou, porque é que este clube existe, para ver se faz sentido para quem está pela primeira vez aqui hoje, fazer parte deste clube que vai para a 7ª edição. O meu nome é Marlene Mendes. À data de hoje, na verdade sou um ser sem idade, tenho 47 anos, mas sou um ser sem idade. De formação sou engenheira informática. Durante 20 anos trabalhei na área de tecnologias de informação como consultora em grandes empresas em Portugal, desde a EDP, à Ótimos, à Zone, e por aí fora. Trabalhei na melhor empresa para trabalhar em Portugal, chamada ROF, que hoje tem outro nome. Durante 18 anos, há 18 anos que tenho o meu negócio próprio, tenho um espaço físico, um escritório, além deste negócio. O ano passado, nos 90 dias de Woman VIP, criei uma empresa nova também. Quando fiz 42 anos, decidi despedir o meu patrão. Sou-me entusiasmada pela vida, adoro, como a minha prima estava a partilhar há pouco, o filho não quer dormir porque está sempre entusiasmado e que nós devemos ser assim, então eu sou-me entusiasmada pela vida. Das coisas que mais me caracteriza é a energia e a vitalidade. Quando não tenho, escondo-me. Ok, por isso, normalmente tu vais sempre ver essa parte de mim, e adoro desenvolvimento pessoal, adoro evolução, adoro pessoas felizes. Sou casada com 3 pessoas e agora aqui tenho que parar, porque isto, pronto, pode chocar quem vem pela primeira vez. Como é que esta mulher é casada com 3 pessoas, com 4, diz a Sónia. Pessoas é só 3. O outro tem 4 patas. Ok? Porque quando fiz 41 anos, casei, imaginem, que dizem que é muito tarde, para mim acho que foi a idade perfeita. Contudo, o pacote já vinha completo, vinha o marido e vinha já os filhos, vinha tudo pronto, estão a ver? E a palavra tem muito poder, porque eu dizia sempre assim, a minha mãe e os meus irmãos diziam-me, então e filhos? Então, e eu dizia, não se preocupem, os meus filhos é só juntar água. Olha, e foi, já vieram prontíssimos. Então, sou casada, o meu marido tem 2 filhos, eu tenho 2 meninos, e sim, também tenho um de 4 patas, tenho o Boogie. E sou feliz, sou preenchida e... Marlene, espetacular. O que é que nós temos a ver com isso? Viemos aqui para uma sessão de esclarecimentos e tu estás-nos a contar essas coisas todas a esta hora da noite. Então, para enquadrar que hoje é assim, acho que feliz eu sempre fui, acho que é uma das características que eu sempre tive, foi a alegria.
Mas a maior parte da minha vida eu vivi aqui, ok? Aqui um texto, a bolinha, era onde era a nossa casa. Então, a maior parte da minha vida foi passada neste ambiente. E antes de chegar aqui, várias coisas foram acontecendo na minha vida e que me fizeram sempre perguntar muito porquê é que isto não está a acontecer, porquê é que isto não está a acontecer. Então, normalmente eu partilho um vídeo de uma sessão que durante 3 anos eu fui, fiz parte da equipa de um dos maiores coaches em Portugal e ajudei centenas e centenas de pessoas contando um pouco da minha história. Hoje não vou apresentar-vos esse vídeo, hoje vou partilhar convosco algumas coisas da minha jornada e que dão sentido a este clube. Então, os meus pais viveram juntos até cerca dos meus 4 anos de idade, discutiam imenso, brigavam muito. Então, eu era o tipo de pessoa que falava muito pouco para não ser ouvida, porque não queria ser vista, não fosse apanhar também, né? Porque era normal no meio da confusão. Os meus pais se separaram e quando os meus pais se separaram, acontece que a minha mãe perdeu o emprego, o sítio onde ela tinha, onde nós tínhamos uma casa. Ela foi viver para um outro sítio e eu decidi que queria viver com o meu pai. Não queria que o meu pai ficasse sozinho. Então vivi uns tempos com o meu pai e mais tarde fui viver com os meus avós. E então, durante muito tempo, andei constantemente a mudar de casa. Uma das coisas que mais me custava quando eu era criança é quando eu abria os olhos, eu tinha de pensar sempre se eu estava, onde é que eu estava e que tipo de comportamento é que eu tinha que ter mediante o sítio onde eu estivesse. E durante esse período, quando eu era criança, eu frequentei uma casa de uma pessoa que abusou sexualmente de mim. Então foi uma das coisas que me marcou muito porque me fez não querer ser tocada por ninguém, faz-me detestar cheiros, eu detesto maus cheiros, e fez-me ser o tipo de pessoa que eu não queria que sequer que as minhas amigas, imaginem, estivessem aqui ao meu lado e me tocassem, eu desviava-me. Então eu era conhecida como a comichosa e eu não falava, mais uma vez reforcei o facto de não falar e hoje as pessoas dizem, tu falas tão bem. Então aí eu reforcei novamente o não falar, porque se eu não falasse, essa pessoa não me via, então não me ia procurar. E a minha mãe, quando perdeu esse emprego, eu depois decidi voltar a viver com a minha mãe. E quando fui viver com a minha mãe vivia no barracão do meu avô, ou seja, não tínhamos casa. O meu avô tinha um barracão onde ele guardava comida para os animais e tinha uns tratores que ele despejava às fossas no campo, ok? As fossas, para quem não sabe, é os sítios onde não há saneamento, todo o excremento é colocado debaixo da terra e alguém tem que ir lá tirar isso para levar para outro sítio. Era aí que nós vivíamos, tínhamos uma cama, tínhamos um fogão onde a minha mãe fazia a nossa comida e aquecia a água para nós tomarmos banho. Então, durante uns tempos vivemos aqui, a minha mãe achou que isto não era vida para nós e pegou em nós e levou-nos até Setúbal porque estariam a dar casas. Então, nós fomos para Setúbal, só que esse processo não era tão linear assim. Então, enquanto não havia casa, nós vivíamos numa barraca, portanto, nós vivíamos na rua, sem água, sem luz, basicamente mais ou menos o que tínhamos no barracão do meu avô, só que aqui sem mais nada à nossa volta. E era ao lado da escola primária, então toda a gente saía da escola, ia para casa e eu ficava ali, naquela barraquinha, ok? No meio da rua. E vivemos aí durante um tempo, até que fomos viver numa casa pré-fabricada e mais tarde, então, tivemos a nossa casa de tijolo com água, que abríamos as torneiras e saía água para tomarmos banho. Vá lá! Grande vitória, ok? É preciso celebrar as coisas como elas são. E foi bom, foi ótimo, não é? Porque tanta coisa, ter uma casa é muito bom. Mas depois lá vem aquela coisa do ser humano que, isto é bom, mas vamos lá ver. Era num bairro social. Então, como bairro social que era, tinha muitos desafios,
tinha pessoas que gostavam de ter hobbies que não era trabalhar, foi uma altura, eu tenho 47 anos, lembra-se, houve uma altura que era muito habitual haver drogas, então eu no acesso à minha casa via pessoas a injetar-se nas escadas, as pessoas no bairro social saíam de casa e não despejavam o lixo, punham o lixo à porta de casa, e então era um ambiente assim um bocadinho desafiante, ok? E foi aí que eu vivi, e a única coisa que me passava pela cabeça era querer sair daquele bairro. Construí uma imagem mental na minha cabeça como é que seria a casa onde eu ia viver. E comecei a viver a minha vida de acordo com isso, de acordo com esse sonho de ter essa casa. E assim fui, estudando, né? E eu tinha aquilo muito certo na minha cabeça. E um dia cheguei ao pé da minha mãe e pedi-lhe dinheiro para me matricular no 12º ano, e a minha mãe disse-me que não tinha dinheiro. E eu já tinha passado por tanta coisa que quando ela me disse que não tinha dinheiro, eu não vi nenhuma saída. Eu só pensei, se ela não me dá dinheiro para me matricular na escola, eu não vou conseguir realizar o meu sonho, porque a única forma que eu imaginava que seria possível sair dali era licenciar-me, arranjar um emprego, comprar a minha casa e sair. E nesse momento, quando ela disse dinheiro, eu não tenho dinheiro. O meu mundo simplesmente ruiu. E foi assim, tipo, não, isto não está a acontecer. A minha mãe não pode ter dito isto. E nesse dia eu desisti. Achei que já chegava para mim, porque não fazia sentido uma pessoa com 17 anos já ter passado por tanta coisa e ser privada de simplesmente se inscrever no 12º ano. Então eu esperei que a minha mãe saísse de casa e fui aos armários, tirei todos os medicamentos que haviam, fui para o meu quarto e tomei todos. E nesse dia eu desisti, que eu decidi, eu não queria mais viver, porque a vida tinha simplesmente deixado de fazer sentido. Porque havia uma única coisa que eu queria. Só que houve um problema, eu decidi exatamente como é que eu ia fazer isso. E Deus diz que nós podemos ter tudo o que queremos, só não podemos definir o como, porque quando definimos o como, atrapalhamos muita coisa. Então, nesse dia eu tomei esses medicamentos todos, felizmente eu tinha combinado com uma amiga minha que ia me matricular com ela, só que eu não apareci. E ela teve a coragem de entrar dentro desse bairro, que não era o ambiente dela, encontrou-me e chamaram uma ambulância. O meu irmão estava em casa, e 2 dias depois eu estava de volta e renascida, porque aquilo que eu senti foi como se alguém me tivesse dito, e esse alguém eu acredito que é a minha alma, que me disse, não, há mais para ti, tu tens mais para dar à vida e este não é o teu momento de ires. E a partir daí eu resgatei este poder para mim, eu disse que eu nunca mais iria ser dependente de ninguém, e o que eu fiz foi encontrar um trabalho, começar a trabalhar, ter o meu dinheiro. Eu nunca mais pedi 1 euro à minha mãe. Nunca mais. Eu formei-me, eu paguei a minha formação e continuei a viver na casa da minha mãe, obviamente. E quando entrei para a faculdade, foi uma vitória, não é? Como devem imaginar. E depois de ter passado por tudo isto e ter entrado para a faculdade, o que é que se pressupõe? Que a vida vai correr maravilhosamente bem, não é? Porque uma pessoa que está determinada, está matriculada, entrou na faculdade, a vida só pode ser estupenda, certo? Só que a vida ainda tinha mais surpresas. Então, já tinha, na altura, tinha irmãos mais velhos, tinha uma irmã mais velha, tinha um irmão com 1 ano de idade de diferença, tinha um outro irmão com 7 anos de diferença, e a minha mãe ficou grávida quando eu tinha 14 anos, tinha um irmão com 14 anos de diferença. E um dia estávamos em casa e o telefone tocou. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade, onde achava que tudo ia correr bem, não havia mais nada que pudesse correr mal. E o telefone tocou e do outro lado disseram simplesmente à minha mãe: fizeram mal à tua filha. E a minha mãe disse: fizeram mal à tua irmã. E eu disse: que mal é que se pode fazer a alguém? E a minha mãe simplesmente não me contou, fomos em silêncio durante 20
quilómetros. E quando cheguei, a vida já me tinha dado muita coisa, mas aquele momento eu ainda não estava preparada. E talvez tenha sido das coisas que mais me custou até hoje, porque eu fui encontrar a minha irmã morta, assassinada pelo marido com um tiro na cabeça, em frente aos filhos dela. Então, quando isto acontece, tu pensas, pô, ó vida, está tudo bem, mas é que há aqui. E obviamente ela já tinha filhos e nós ficámos com os filhos. Então a minha vida, que já supostamente iria ficar fantástica e maravilhosa, de repente virou ainda mais fantástica e maravilhosa, com a faculdade para fazer, a casa para tomar conta e mais 3 irmãos. Porque para mim eles são irmãos, não são meus sobrinhos. Porque são da idade mais ou menos do meu irmão mais novo. E assim foi, durante uns tempos, faculdade, miúdos, mãe e tudo se foi gerindo. E aos 22 anos acabei o meu primeiro curso, um bacharelato, e fui estagiar, fui convidada para ficar nessa empresa com um salário muito acima da média. E a primeira coisa que eu fiz, imaginem o que é que foi: comprar a minha casa. Para ter o meu espaço e para poder viver a minha vida. E eu comprei a minha casa, só que eu não me sentia merecedora de entrar lá, imaginem. E eu tive 1 ano para conseguir sair do bairro, pegar nas minhas coisas e mudar para uma casa que era minha. Então eu ainda estava na casa da minha mãe, já tinha a minha casa, e novamente o telefone voltou a tocar, quando supostamente jamais nada podia correr mal na vida de uma pessoa. E nesta altura eu pensei dizer à minha mãe: olha, acho que devíamos cortar o telefone. Mas como não fizemos, o telefone tocou. E eu tinha um irmão, o tal que temos 7 anos de diferença, que não somos filhos do mesmo pai. E pá, eu estou a contar a história resumida, porque isto dava um livro. E, e durante muitos anos eu deixei de ver esse meu irmão, porque o pai dele levou primeiro para Cabo Verde, depois levou para a Suíça, e durante muitos anos nós não nos vimos. E quando eu comprei a minha casa e já estava a trabalhar, juntei algum dinheiro e decidi que ia até à Suíça visitá-lo. E o que aconteceu foi que eu já tinha a viagem marcada e faltavam 2 dias para eu fazer essa viagem. E quando o telefone tocou, mais uma vez, eu não estava à espera. E o que aconteceu foi que eu fiz essa viagem, que supostamente eu ia passear com o meu irmão, iríamos fortalecer uma irmandade que tinha sido interrompida, e aquilo que eu recebi foi a notícia de que o meu irmão tinha sido preso. Então eu fiz uma viagem que era para ser de reatar irmandades, e ela só serviu para assistir ao julgamento do meu irmão, acorrentado e condenado a 20 anos de prisão. Então, quando tanta coisa acontece na tua vida assim, a pergunta, obviamente, que eu tinha era: para que é que isto me acontece? Para quê? Para quê? Porquê? Porquê? Vejam, agora já tenho a nova tão enraizada que a antiga já não tem, mas eu perguntava-me: para quê? Para que é que isto me acontece? Porquê? Porquê isto para mim? E, obviamente, com tanta coisa a acontecer-me, no meio disto tudo, eu só atraía relações que não davam certo, eu tinha péssimas relações. A última relação que eu tive durou 6 anos, nós discutíamos quase todos os dias, e eram pessoas que não tinham independência financeira, eram pessoas extremamente complicadas e eram pessoas que não gostavam de evolução, e eu não conseguia sair de algumas delas. E chegou um momento da minha vida, eu preciso de um lenço, desculpem lá, eu não estava à espera disto. Eu pensei, já estava forte. E ainda por cima não tenho aqui, o meu marido hoje nem ficou aqui para me auxiliar. Então, quando esta relação de 6 anos, eu acho que eu bati no fundo, e eu sou muito grata
por ter tido esta relação, porque eu disse, ok, chega, eu preciso deixar tudo do lado que aconteceu, eu preciso ressignificar toda a minha vida e eu preciso começar a perceber porquê que tudo isto me aconteceu. Eu já, no meio deste percurso, eu já treinava, eu adorava estar na natureza, sempre fui treinando de uma forma ou outra, ou estando em contacto com a natureza, se não era treinar exatamente. Depois encontrei a nutrição, que me ajudou a ter a minha forma física e a ter a minha energia, e mais tarde fui encontrando outras ferramentas que me foram ajudando a resgatar o meu poder, a encontrar o meu lugar no mundo, a ter uma voz, a sair de um lugar de impotência para um lugar de dizer esta sou eu. E isso foi tudo feito com um conjunto de ferramentas, ok? E é por isso que o Clube I Am a Woman VIP existe. Ele existe porque eu consegui identificar neste trajeto de evolução que muitas das mulheres com quem eu me cruzo que faziam liam os livros que eu lia, iam aos mesmos eventos que eu ia, foram para o Tony Robbins, foram para eventos de desenvolvimento, foram para retiros, a vida delas não mudava nada, porque lhes faltava consistência a implementar algumas coisas. E eu decidi criar este clube precisamente para trazer essas ferramentas para que qualquer mulher que coloque estas ferramentas em prática possa levar a sua vida para outro nível. E a prova disso é que estão aqui pessoas desde a primeira edição, e nós vamos para a 7ª. Ninguém vai 7 vezes para uma coisa que não funciona, a não ser que esteja na sua pura loucura, ok? Então certamente que já viram muitas transformações na vossa vida. Então a dor não é boa nem má, ok? Foi isso que eu fui concluindo ao longo da minha vida. É claro, quando nós estamos no processo de dor, dói, dor dói, né? Não tem como. Mas nós não devemos evitar a dor, ok? Porque a dor permite-nos entrar numa escuridão tal que, assim, imaginem, um sol imenso, um dia de sol daqueles mesmo super claros e acendem uma lâmpada. Vocês notam alguma diferença? Não tem como. Então, não há possibilidade. Agora, se nós estivermos numa noite bem escura e cerrada, nem que seja um pauzinho de fósforo, nós vamos dar conta. Então, é na dor e é nas dificuldades que nós vamos emergir. É daí que nós nos vamos elevar e é daí que nós vamos encontrar realmente aquilo que está dentro de nós e o nosso caminho. Ok? Porque todas nós tivemos dificuldades na vida, não precisa ser um drama tipo o meu, mas de certeza que vocês tiveram o vosso drama e para vocês ele é muito mais drama do que o meu, porque foi a vossa vida, não é? Portanto, e faz todo o sentido. Então, mas mesmo sendo um drama, se calhar, se vocês olharem para trás, vocês vão perceber porque é que aquilo aconteceu. Se ainda não perceberam, é porque ainda não encontraram o propósito disso. Mas quando nós vivemos uma situação desafiante e olhamos para trás, nós conseguimos perceber: ok, foi por isto que isso aconteceu. Então o Clube I Am a Woman VIP existe porque muita coisa aconteceu. E eu acredito que Deus quer me usar para servir. É isso que eu acredito. Então, se é para isso que eu precisei passar por tanta coisa, porque eu acredito que muitas mulheres sofreram de abuso e nunca falaram sobre isso. Eu acredito que muitas mulheres sofrem de violência doméstica e não acham que podem partilhar isso com alguém que as ajude a sair dessa situação. Eu acredito que muitos jovens não se sentem amados e por isso encontram grupos e tribos que não lhes servem. Então, quando nós expomos a nossa história, nós permitimos ajudar outras pessoas. Eu este fim de semana estive no evento e então, isto só para concluir que o nosso processo evolutivo vai ser constante. Se nós não estivermos preparadas para estar em constante evolução, é tipo um carro, a gente mete combustível. Quem é que aqui tem carro? Só meteram combustível uma vez, não foi? Compraram, testaram e nunca mais puseram. Não, tem que ir pondo, senão aquilo deixa de andar.
O ser humano é igual, nós temos de estar em constante aprendizagem, senão vamos deixar de andar também. É igual. Então este fim de semana eu fui a um evento e quando nós achamos que já mais nada vai acontecer, foi como se a minha cabeça se abrisse de novo. Tipo, para uma coisa nova. E eu já disse isto muitas vezes, inclusive nesta sala há pessoas que já me ouviram e já sentiram isso, que eu já disse muitas vezes, que eu sou muito exigente, ou sou exigente, com algumas pessoas, ao ponto de às vezes roçar quase o... Pá, esta pessoa está a ser indelicada. E a pessoa fica um bocado melindrada. Porquê que ela está a falar assim comigo? Porque eu sou exigente, mas eu só sou exigente com as pessoas que eu amo. E de certeza que alguém já me ouviu dizer isto. Eu só sou exigente com as pessoas que eu amo. Agora, surpresa das surpresas é que eu tenho consciência disto. Só que eu não tinha consciência porque é que eu era assim. E porque é que eu digo que eu era? Porque agora eu tenho consciência e eu não sou mais. Então, este fim de semana eu percebi que eu sou assim, que eu era assim, porque a minha mamã nunca me abraçou e nunca me disse, querida filha, eu amo-te. Nunca. A forma que a minha mãe tem de demonstrar amor é através da exigência. Então, para mim, amor é sinónimo de exigência. Então, eu sempre digo, eu não sou exigente com as pessoas que eu não gosto. Mas só que eu não sabia porquê. Agora eu descobri. O meu marido, se me ouviu dizer 2 ou 3 vezes eu amo-te, em 7 anos de casado, foi muito. Mas exigente todos os dias. Porque, para mim, é uma expressão de amor. Mas este fim de semana eu tive a possibilidade de perceber que não precisa ser assim. Então, podemos estar em constante evolução e devemos, e isso é maravilhoso. Então, em vez de nos perguntarmos ou afirmarmos eu não posso, podemos mudar e perguntar-nos como é que eu posso aquilo que eu quero. Como é que eu posso? Né? Ah, não, eu não posso, eu não consigo. Não, como é que eu posso? Vamos mudar esta programação mental. Então é isto que eu tenho vindo a fazer ao longo destes anos, é ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão, porque afinal, a minha forma de demonstrar amor é ser exigente é querer o quê? A melhor versão de todos. Não fazia sentido não haver um clube que puxasse pela melhor versão, mas de forma carinhosa, de todas nós. E ao longo destes 19 anos, uma das pessoas que me tem acompanhado é uma pessoa maravilhosa, que tem crescido, que tem evoluído, e é ela que eu hoje quero aqui chamar para vos apresentar o clube e quais são os pilares que nós vamos trabalhar durante estes 90 dias. Ajudem-me a receber Helenice Vidigal. Olá a todas, obrigada, Tichinha, sejam todas muito bem-vindas. Para mim é realmente um privilégio conhecer 19 anos desse percurso, né, da Marlene, e trilhar muita coisa em conjunto e acompanhar tanto a evolução dela como a minha e de várias que estão aqui hoje. E esse clube realmente é uma família de mulheres. Hoje estive a falar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ela tinha uma turma de mulheres e ela chamava o Mulherio. Então, estamos aqui, o nosso Mulherio, que fazemos os nossos encontros e são deliciosos e crescemos em conjunto, uma forma muito mágica de implementarmos essa consistência que é um processo da vida. Então, tenho aqui o privilégio de partilhar convosco uma apresentação do que vai ser os nossos próximos 90 dias, né, dessa edição que vamos iniciar, e o que vai acontecer. O nosso pilar número 1, nós vamos trabalhar aqui, implementar e realmente interiorizar 4 pilares. E o primeiro, é o nosso motor. É aquilo que a gente coloca no nosso corpo, é a nossa nutrição, é o nosso combustível. Então, é aquilo que ajuda não só o nosso corpo físico, não só a nossa forma física, mas também a nossa energia, a nossa vitalidade
e que traz mais clareza e benefícios para a nossa vida. Então, estamos bem nutridos, temos a capacidade de implementar os outros pilares todos e muito mais, e viver uma vida muito mais feliz. Portanto, a nossa proposta é começar com o pequeno almoço, que é o nosso pequeno almoço ideal, que é o PAI, pequeno almoço ideal. Tem pessoas aqui do Brasil, é o café da manhã, e que arrancando de manhã com a Nutrição da Herbalife, que já me acompanha há 18 anos, faz parte da minha vida, dos meus hábitos, em casa, fora de casa, em viagem, onde estiver, porque é a minha nutrição. Então, o que nós propomos é essa consistência de fazer parte do hábito. Então, temos aliado dentro do nosso clube desafios que vão acontecer ao longo dos 90 dias, que são os desafios de 10 dias para foco total, que vão trazer o resultado que cada uma vai traçar para si mesma e junto com quem convidou e quem está a acompanhar para atingir o melhor. Porque aqui, com a Nutrição da Herbalife, a gente pode estar sempre cada vez melhor. Depois, o pilar número 2, que vai ser um pilar, ou seja, começar a comer bem é logo o início. E associado a isso, o exercício físico. E quando a gente fala de exercício físico, pode ser de várias formas, cada um vai encontrar o seu, mas nós vamos dar todos os dias sugestões de treinos que podem ser feitos em casa. E pode ser tanto um treino curto, de entre 10 a 15 minutos, como um treino mais avançado, dependendo de cada estágio que cada uma tiver. O que é importante aqui reter é a consistência. E os treinos curtos, eles são muito importantes porque eles promovem essa possibilidade de fazer a consistência. É lógico que quem gosta de ir para o ginásio, quem gosta de fazer treinos mais prolongados, são muito bem-vindos. O que nós vamos dar aqui é um motor de arranque e também de consistência para poder ser algo que faça parte da vida e não de vez em quando, ou ir treinar de vez em quando, ou porque quer associar o exercício físico com perda de peso, não tem nada a ver com isso. É um hábito, é um pilar, e nós vamos dar, então, todos os dias sugestões de treino que podem tirar o vídeo e fazer a hora que pretender. Então, esse programa foi desenhado, não é, para fazendo com consistência, os resultados podem ser extraordinários, mesmo com 10, 15 minutos de treino, ok? E eu posso vos dizer, eu fui atleta de competição, eu treinava natação 3, 4 horas por dia, e estava habituada a treinar muito quando eu era muito jovem, depois já fiz vôlei, já fiz ginásio, e eu adoro esse treino de 10, 12 minutos. Adoro. Porque é uma forma de fazer constantemente. E associar ao nosso estilo de vida da mulher, que tem muitos papéis e que, às vezes, essa parte pode ficar descurada por cansaço, falta de tempo. Então, dá para tonificar o corpo fazendo com consistência esse treino. E aqui tem resultados, né, comprovados que as pessoas mais bem-sucedidas, as melhores mulheres de negócio no mundo, 97% fazem treinos pelo menos 5 vezes por semana, e são curtos. Produz energia. Vou aqui partilhar um vídeo da nossa Suzana, que está aqui na sala, que começou numa das edições, na segunda edição, com mais de 26 quilos em cima. Hoje já está mais atualizado do que essa foto da direita e tem aqui o privilégio de partilhar. Ela pode tirar a mãozinha do rosto, porque aí a gente vê como é que ela está mais linda ainda.
mas como é que ela começou? Então... Ferreira, tenho 37 anos, vivo na Aroeira, até para o grupo para o objetivo de disciplinar-me na parte de exercício, da alimentação. Obrigada pelo presente da gratidão, mesmo, porque de facto está a mudar completamente a minha vida. O que me está a acontecer é que eu estou a aprender cada vez mais a aceitar-me e a amar-me. O objetivo, na verdade, é manter este estado de felicidade e tentar colocar o hábito do treino. Meu nome é Susana Ferreira, eu tenho 38 anos e faço parte do Clube Woman Deep há 4 edições. Estou no Woman Deep há 7 edições. Nos últimos 90 dias serviram imenso para estruturar-me fisicamente, melhorar a motivação, melhorar a gratidão, o perdão. Aprendi a ser tolerante, ter outra forma de responder aos desafios que vão aparecendo na minha vida. Estou super pronta para uma nova edição do Woman Deep. Incrível, né? Olha lá, tão linda. Tá aí na telinha. A voz, o tom de voz foi assim crescendo ao longo, né, das edições. Pronto. Palavras para quê, né? Já foi dito muita coisa aqui e vão ter o privilégio de privar com ela e ver o poder e a líder que se tornou e uma mentora dentro desse clube e que foi muito resistente para entrar e que se deu a possibilidade de estar aqui. Parabéns, querida. Temos aqui também... Meu nome é Susana Ferreira, tenho 37 anos. Então, a Susana, inclusive, no seu testemunho, falou, né, de outros pilares que nós implementamos aqui, a diferença que faz. E o nosso pilar número 3 é o Mindfulness. Nós vamos proporcionar um curso de como se aprende a meditar. E a meditação é acalmar a alma, é estarmos conosco, é olhar para dentro, e esse curso vai ensinar como que faz. Quem já faz meditação é uma forma de fazer o refresh e reafirmar, porque os nossos pensamentos são forças reais, e quando a gente está com a mente leve e tranquila e quando fazemos essas paragens, tudo flui muito mais e os pensamentos que a gente consegue gerar, a energia que a gente vai gerar e atrair é muito mais poderosa. Só que esses pilares vão ser implementados gradualmente. É tudo de uma forma faseada para ser incorporado na vida de uma forma gradual. Muitas das mulheres que estão aqui na sala já tiveram em edições anteriores. Eu estou desde a primeira e eu garanto que é muito importante conhecer de novo, fazer uma... Como é que se chama dos laços? Como é que fala quando a pessoa casa e renovar os votos, né? Eu fiz isso, já estou esquecendo. Renovar os votos, estou precisando de novo. Renovar os votos conosco mesma, dos pilares da importância da consciência. Então, por isso que estamos aqui a passar, não só para quem está novo, mas também para todas nós, o que é a importância dessa consistência. Depois o pilar número 4, que são os últimos 28 dias do ciclo dos 90 dias dessa edição. Vamos começar uma viagem através de um livro que chama A Magia e vamos explorar o que são as bênçãos diárias e são 2, 3 páginas por dia durante 28 dias de bênçãos e trabalhar mesmo a gratidão no seu mais profundo nível para vivermos ainda com mais consciência.
E vou partilhar por último aqui mais um resultado da nossa Grace, que também está aqui na sala. Quando eu a vi chegar, estava do lado esquerdo e foi uma transformação incrível. E ela vai aqui partilhar um pouquinho. Olá, o meu nome é Grace, tenho 44 anos, vivo em Paris, quero ser uma pessoa melhor, mas melhor em tudo, ter uma melhor mente, uma melhor forma física. O meu primeiro objetivo é de chegar aos 60 quilos, mantê-los, continuar com energia e aproveitar a vida como ela vem da melhor forma possível. Bom dia a todas, eu sou a Grace, tenho 45 anos e moro em Paris e termino esta 5ª edição satisfeita. Consegui implementar uma rotina de bons hábitos para ter mais saúde, para viver melhor e também pelo autoconhecimento que adquiri aqui. Não, sou mais atentiva a mim, ao que eu quero, e estou muito feliz por isso, estou muito feliz por fazer parte deste grupo maravilhoso. Maravilhosos, né? E assim como a Susana e a Grace foram mais de 300 mulheres, corrijam, 300 mulheres nesse clube, cada uma com a sua história e fantástica, e portanto muito bem-vinda a todas. Estamos aqui para crescer juntas, aproveitem o grupo para partilharem, para criarmos laços cada vez mais fortes e apanhar realmente desde o início os primeiros passos, porque apanhando no início é mais fácil de seguir o trilho. Se tiverem alguma dúvida, estamos aqui também prontas para responder, podem colocar no chat e para mim é um prazer estar aqui convosco. Obrigada. Obrigada, Tuxinha. Agora eu te passo a palavra de volta para finalizar. Eu acho que as transformações dizem tudo, não é? Mas nós teríamos aqui muitas mais transformações e não tantas quanto gostaríamos, porque quando nós pedimos os vídeos fica tudo com vergonha. Mas tem essa parte. Depois arrependem-se. Exato. Pronto, mas ele início disso tudo, os pensamentos são a força e vocês estão aqui, quem está de novo, né? Quem já é repetidor, é porque obviamente vai entrar, não é? Quem está de novo, pode haver muitos processos mentais a pensar qual é a razão que me impede de entrar em ação e de entrar no clube. Tenho medo, tenho dúvidas. O medo é nada mais do que a antecipação da dor, ok? É a mania que o nosso cérebro tem de fazer as coisas com base no passado e projetar um futuro que ainda não existe. O futuro não é real, não é? Levantem lá a mão amanhã. Não dá, né? Então, o futuro não existe. Portanto, é esquecer o medo e pensar que nada é feito por 7 edições se realmente não funcionar. E esquecer a frase preferida do cérebro, e se? E vai-se? Isso não dá certo, isso não corre bem, isso isto não sei o quê. Epá, arrisca, vai lá e experimenta. É fazer apesar do medo, porque o cérebro é como se fosse assim uma pequena serpente, né? Que está sempre... Então, nós em vez de matarmos a serpente, porque não dá jeito, porque a mente faz-nos falta... é domarmos a serpente. Estão a ver aqueles encantadores de serpentes com aquelas coisas e a serpente faz exatamente o que ele quer. Então é isso que nós vamos aprender no Clube Human VIP, a ser encantadoras de serpentes da nossa mente. Nós somos constituídos por 3 corpos, o corpo espiritual, o corpo almático e o corpo físico, e estes 3 corpos têm de estar alinhados, ok? Normalmente não, nós não ouvimos o espírito, está bem? Não existe. O espírito não tem som, não existe como. O espírito só entra e é tipo aquela coisa que a gente não sabe de onde é que veio, não sente e não ouve. O espírito entra. O que nós ouvimos, o que nós sentimos, aliás, é a alma. A alma são emoções. Isso é a alma a falar. E depois temos o corpo. E isto devia ser, o espírito é o rei, a alma é que governa aqui a coisa e o corpo é o escravo. Só que, imaginem vocês, nós invertemos estes papéis todos. O corpo virou o rei e tudo o resto é escravo. Porque o corpo é que diz, não me apetece treinar. Eu decidi no dia 31 começar a comer bem, mas, esta batata frita e este docinho e tal, né? Então o corpo
virou o rei e ele é que manda em ti. E se estas 3 coisas não estiverem alinhadas, nós vamos estar muito longe do nosso propósito, vamos sentir muita dor na vida, vamos passar muitos desafios. Então, quanto mais rápido, e este processo no Clube I Am a Woman VIP é uma forma quântica de acelerarmos o rumo ao nosso propósito e à nossa verdadeira identidade e sermos fiéis a nós próprias, ok? E já nos vamos alongar, porque isto a gente gosta muito de falar, isto é com mais cerejas, mas normalmente não é assim, a gente porta-se bem, hein? Então, além destes 4 pilares, vamos ter um 5º pilar super importante, que é a comunidade. Então, as pessoas que nos cercam, elas podem nos inspirar e impulsionar-nos, ok? Portanto, é para isso que serve o clube. O meu objetivo de vida é muito claro e o vosso também, ou melhor, o do vosso espírito também é servir, só que às vezes ainda não estamos bem alinhados. E isto vai acontecer através de nutrirmos o corpo, mexer o corpo, meditação, gratidão e a nossa comunidade I Am a Woman VIP. Tudo o que vocês vão receber neste programa de Total Transformation teria um valor de mercado de 1.376,71 euros. Não é isso que vai acontecer. O acesso a este programa de 3 meses é feito apenas e só através do consumo de nutrição, ou seja, é vocês adquirirem nutrição para o vosso objetivo físico, ok? Seja mais vitalidade, mais energia, tonificar o vosso corpo, perder peso, o que seja, é um programa adequado ao vosso objetivo físico, ok? E o exercício é mesmo mudarmos a nossa forma de pensar, é mudarmos o nosso diálogo interno e lembrar que na luz nós crescemos, mas é na escuridão que nós nos transformamos e nós queremos efetivamente transformar-nos. Porque ninguém quer mudar. Vou mudar alguma coisa. Não, eu quero transformar. Se eu vos desse a possibilidade de mudar a vossa casa ou transformar a vossa casa, o que é que vocês preferiam? Não há limite de budget. É que mudar era mudar os móveis de sítio. Transformar era tipo vocês poderem mandar paredes abaixo e fazer tudo novo. O que é que vocês preferiam? Mudar ou transformar? Transformar. Pronto. Então, connosco é a mesma coisa. Nós não queremos mudar, nós queremos transformar-nos e o Clube I Am a Woman VIP serve para isso. Mas para isso precisamos fazer o shift, ok? Cruzem lá os vossos bracinhos. Agora cruzem ao contrário. Estou a ver dificuldades. Já não... Isto baralhou tudo, deu um nó. Porquê? Porque o cérebro está habituado a fazer as coisas da mesma forma. E precisamos mudar. Então, para quem está de novo, não sei se tem alguma dúvida, mas certamente também a pessoa que convidou para estar aqui é de confiança extrema e será a pessoa indicada para vos esclarecer mais alguma dúvida, mas se quiserem fazer perguntas, estão perfeitamente à vontade. Não? Nada? Isto é tipo